muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo é o Filho, Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelheceram, qual vestes. Também, qual mantos os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, o qual dos anjos jamais diz: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus. Ora, e qual dos anjos jamais. Desculpa, gente. Ora, o qual dos anjos jamais diz: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Hebreus, capítulo 2. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi os anjos que ele sujeitou ao mundo que há de vir, a respeito da qual estamos falando? Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: Quem é o homem para que ele te importes, para que com ele te importes? E o filho do homem para com ele te preocupes? Tu fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroaste da glória e honra, e tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas? Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que significa quanto os que são significados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz:
Proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha herança. Novamente ele diz: aqui estou com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é o anjo que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão. Por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém. Hebreus 3. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel aos que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que a Moisés, quanto maior honra do que a casa quem aquele a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, ao qual casa somos nós, se tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, quando diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre eram em seu coração e não conheceram seus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vide, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para que se espante no Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós tornamos participantes de Cristo, se tivéssemos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Porquanto se diz, hoje, se ouvides a voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque, havendo algumas ouvido a provocação, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas quem se indignou por 40 anos, não foi porventura os que se pecaram, cujos corpos saíram do deserto? E quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar em toda a sua iniquidade. Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra que ouviram, nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós os que temos crido, entramos no descanso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso, contudo as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia,
e descansou Deus no 7º dia de todas as suas obras. E outra vez, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto estar que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez certo dia hoje, dizendo, por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras como Deus nas suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais importante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no mesmo oportuno. Amém. Hebreus 5. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tomado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém. Amém. Hebreus capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinamentos... Sou eu, né? Sim. Sou eu. Alcimar. Uma da Vanheira que Da começou. Alvanira. Oi? Eu? É da Alvanira, né? Ela que começou. Verdade. Rapaz, exaltação é o progresso da fé. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para aquele que é perfeito
não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Os perigos espirituais. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, poderes do mundo vindouro, caíram sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é de ser queimada. As coisas melhores e pertencentes à salvação. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda serves aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. A imutabilidade das promessas de Deus. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Amém. Hebreus capítulo 7. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa Rei de Justiça, depois Rei de Salém, quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de dias, feito semelhante aos filhos de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer do sacerdote dentre seus descendentes de Levi que receba o batismo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, pertenceu ao dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico,
visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque havia ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão. Certo que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele que se diz estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece a outro sacerdote que é semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de sua vida indestrutível, porque sobre ele é firmado. Deus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem anterior é renovada, porque é fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa ainda, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproxima de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outronos se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas para sempre, Jesus tem sacerdote permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles por meio dele, aproximar-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É dele o sumo sacerdote, como este que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumo sacerdote aos homens que têm fraqueza, mas o juramento que veio depois da lei constituiu Filho perfeito para sempre. Ora, assumo que temos dito que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tinha alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi advinçado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, fazei tudo conforme o modelo que me mente e me demonstra. Mas agora alcançou ele ministério quanto mais excelente, quanto é mediador no melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro foi irrepreensível, nunca teria buscado lugar para o segundo, porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que diz com seus pais no dia em que eu tomei pela mão para tirar da terra do Egito, como não permanecem naquele meu concerto, eu para eles, para atender, diz o Senhor.
Porque este é o conceito que depois daqueles dias farei com que a casa de Israel, diz o Senhor, poderei as minhas leis no meu entendimento, e no seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: novo conceito. Envelheceu o primeiro, ora, o que foi formado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Hebreus capítulo 9. Ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terreno. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estava o candelabro, a mesa e os pães da preposição, e a esse se chama o santo lugar. Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro de incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados da ignorância do povo. O Espírito Santo estava dando a entender com isto que o caminho do Santo dos Santos ainda não está descoberto enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tanto dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Não passam de ordenanças de comida, bebidas e várias abluções, impostas até a época da Reforma. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote de bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo? Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e sopo, e espargiu tanto o próprio livro como em todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes, pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Nem também entrou
para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como o sumo sacerdote entra de ano em ano no Santo dos Santos com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém. Hebreus capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto de deleitar-te, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Removeu o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto
mas severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda tendo de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Manda, Vanira, você. Natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir as coisas que não aparecem. Exemplos de fé extraída do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Os patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros
e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando postou à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade de seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 13 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por toda a terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Os israelitas em Canaã. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída por desobedientes, porque acolheu com paz aos espiãs. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, algumas foram torturadas, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarros e açoites, sim, até as algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Amém. Amém. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta,
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como os filhos? E os filhos não desprezem a disciplina do Senhor, nem se magoem com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades e sirvam-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim viver? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que pratiquemos da sua santidade. Nenhum filho parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém vos exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por sua uma única refeição vendeu o seu direito de herança como o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogam que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocado no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e tremo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade de Deus vivo. Chegaram a milhares e milhares de anjos, em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue perdido. Fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparão, quanto mais nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte no céu. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicarão a remoção que pode ser abalada, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. 13. Tenham essa caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedarão anjos.
Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja sempre todos os matrimônio e o leito com mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Seja o vosso costume sem avareza, contendo-vos com o que tendes, porque ele diz, não te deixarei, nem te abandonarei. E assim, com a confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam da palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor das doutrinas várias e estrangeiras, porque bom é o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitam aos que eles se entregam, tendo no altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é sem pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu virtupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscaremos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da benevolência da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velham por nossas almas, como aqueles que hão de dar de almas, para que o façam com alegria e não gemidos, porque isso não vos seria útil. Rogai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que têm tudo e querem comportar-se honestamente. E rogo-vos com instância para que assim façais, para que os mais depressa vos seja restituído. Volte saudação final. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer os vosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vós aperfeiçoai em toda boa obra para fazerdes a vontade, operando em vós, que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Rogai-vos, porém, irmãos, que suportais a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabeis que já estáis solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saudam. A graça seja com todos vós. Amém. 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 Terminamos Hebreus. Maravilha. Mais uma hora de leitura. Vamos orar? Amém. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, por esse tempo científico. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Dedicando-se esse tempo ao Senhor, que a tua palavra encontre seu morada, Senhor, no nosso coração, Pai amado. Aleluia. Senhor, Santo é o teu nome. Esses textos, ó Pai, sagrados. Obrigado, Deus, pela vida, Senhor. O Senhor tem, Senhor, nos dado. Te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nosso sumo sacerdote, aquele que
veio, Senhor, para nos resgatar, Senhor, por definitivo, ó Deus amado. Sabemos que o sacrifício único, Senhor, perfeito, ó Deus, e agradável, Pai, para nos resgatar, Senhor, dos pecados, ó Pai, nos trazer, Senhor, de volta para o Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Glória, glória, glória ao teu nome, Deus, Senhor. porque somente pela tua misericórdia, Pai, esse sacrifício, Senhor, de Jesus, Senhor, foi perfeito, foi o único que pode, Senhor, nos levar a Ti, para termos uma intimidade, Senhor, com o Senhor. Muito obrigado por tudo, agradecemos por essa noite, continua, Senhor, conosco, Pai, nos abençoa, Senhor, abençoando a Tua igreja, Senhor, abençoa, Senhor, cada um, Pai, que amanhã, Senhor, possamos mais uma vez estarmos juntos, Senhor, te adoramos, na beleza, Senhor, da Tua santidade. É no nome de Jesus que nós te oramos e que nós te agradecemos. Amém. Amém. Mais uma batalha cumprida.